Primeiramente, boa noite a todos. Estamos começando mais um Triple Talks com o nosso querido amigo Everton. E para quem não sabe, o Everton veio agora há pouco, né? Vamos dizer assim, da Uphill Marathon. Para quem não sabe, é uma maratona da Mizuno que realiza. Ela acontece lá, vai grande parte dela na Serra do Rio do Rastro, passando ali por Lauro Miller, Treviso, cidades que são ali do estado de Santa Catarina. E ela é uma maratona que acontece na Serra do Rio do Rastro, que para quem não conhece, pega bastante subida, uma altimetria que ele vai falar daqui a pouquinho pra gente bem considerada, onde foram selecionados ali de várias pessoas que se inscreveram apenas 800. Ano passado. Esse ano teve uma modificação que ele também vai contar um pouquinho pra gente, mas só para vocês entenderem, são 42 km, 195 metros em subidas grande parte, e o Everton vai estar aqui contando um pouquinho pra gente do que rolou lá, tá bom? Então, Evertinho, seja bem-vindo, isso aqui é uma coisa super informal, Triple Talks, para quem não conhece, as pessoas que estão aí nos assistindo podem fazer perguntas à vontade, pode interromper, pode errar, é bem tranquilo, tá bom? Então, a palavra é tua. Valeu. Obrigado, Muca, obrigado, pessoal, obrigado por ter vindo. Amigos do trabalho, amigos do dia a dia, família, dos treinos, o coach, tá todo mundo aqui. E eu pedi pro Murilo deixar uma foto aqui. Ela é o motivo de eu estar aqui. Tá aberto? Essa foto aqui é o motivo de eu estar aqui hoje, tá? Nessa foto aqui foi em 2012. Eu morava em Campinas a trabalho e final de semana eu voltava para Ribeirão. Ela trabalhava com quem? Com o Richard? Não, não era com o Richard. Não, só para eu saber, para eu entender. Não era. Eu já trabalhava na Intelbras, tinha uma história com isso tudo, então final de semana eu estava por aqui, ia às segundas para Campinas, ficava lá a semana toda e voltava no final de semana. E quando a Thalita engravidou da Lulu, eu continuava lá tudo e chegou um ponto que eu não tinha dimensão do tamanho que eu estava. A história de engordar, a história é muito silencioso, né? Então eu deixei a gente não se vê, né? A gente não se vê, a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não está entendendo o porquê. Então por isso que eu deixei essa foto aqui, que ela é emblemática. Nessa foto eu pesava mais ou menos, eu digo mais ou menos porque eu não tinha coragem de me pesar, mas passava dos 115 quilos. E hoje você está com? Hoje, que eu relaxei pós-maratona, eu tirei o pé, tô tomando minha cerveja, comendo pizza e tal. Tô com 94, entre 94 e 96, tá oscilando um pouco. E quando tá na preparação para a prova, isso daí... Chega perto dos 90 quilos, tá? Quando tá em época de prova, tudo. Então, mas tudo isso tem uma história, que tem pessoas aqui que são responsáveis por isso. Eu me emociono. Faz parte. É normal. Para quem tem história, gente, eu acho que nós estamos aqui no Triple Talks não é só para falar de provas. E é para falar das histórias que vem acontecendo com pessoas que iniciaram sua vida na atividade física sedentárias, pessoas que já iniciaram com a gente com alguma atividade. A gente sabe quando recebemos você que você era apenas uma pessoa que era sedentária, mas estava começando a correr. Pedalar, na verdade. Né? Pedalar. E hoje tem aí fazendo pedal, corrida, nadando quando pode. Quando dá. Enfim, fortalecendo agora. Fortalecendo, né? Agora encaixou. E o motivo disso, dessa foto, para eu chegar a entender o que estava acontecendo comigo, foi quando a Lulu nasceu. A Lulu tá aqui e ela era muito pequena. E a Thalita um dia virou para mim e falou assim: amor, vamos pegar um canguru daqueles para você ajudar eu a carregar ela. Porque a Thalita também, naquele chassi dela ali, não aguentava fazer muita força, né? Pra quem não sabe, a Thalita, ela é bem magrinha. A Thalita, incríveis, muito pesados, 48 quilos, ela sofria para carregar a Lulu com quase 3 quilos. Então ela falou, me ajuda aí. E aí a gente pegou um canguru de uma amiga emprestada, coloquei o canguru
E aí eu falei, tá, solta mais aí que não tá fechando. Aí a Thalita falou, então, não solta. Tá no limite. Tá no limite. Tamanho único. É isso. Cara, aquilo eu falei, tá errado. Tem alguma coisa muito errada. Muito errada. E aí isso foi o start de querer mudar. E o querer mudar, a gente tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo foi fazer uma atividade física. Porque eu estava totalmente sedentário. Ficava em Campinas a semana toda e durante a semana, o que era a minha vida? Acordava cedo, tomava um café ali, comia só depois de meia, uma hora. À tarde já saía do trabalho, ia direto pro boteco tomar uma cerveja, comer, aí por aí vai. Era essa a vida e é lógico que vai engordando e a coisa vai acontecendo. Pertinho, quanto tempo isso durou, né? Um período assim? Para chegar desse tamanho? Tipo, quando você começou e chegou nesse processo do start, do canguru não fechar e você falar, poxa, cara, foi o clique o canguru, vamos dizer assim? O canguru foi o clique. Foi aquele estalo que eu falei, não, tem que parar. Como a Thalita diz, a Thalita é da área da saúde, ela trabalha com isso há um bom tempo, já ela começou muito nova por isso, tá? E ela fala que eu fui ao contrário, na contramão de todos os pacientes que chegam a passar por ela. Normalmente o cara chega a procurar uma atividade física ou vai fazer uma atividade física quando ele teve algum problema muito sério, ou um AVC, ou um derrame, ou, perdão, um infarto, ou qualquer outro tipo de problema que o médico falou, cara, você tem que fazer alguma coisa. E eu fui ao contrário. Antes de sofrer qualquer coisa, eu busquei atividade física. E naquele período ali, eu estava numa vida muito louca de trabalhar em Campinas, morar aqui. O que eu vou fazer de atividade física? Eu sabia, eu já fui rato de academia, eu tenho histórico de academia, joguei vôlei, joguei basquete, futebol nunca foi o forte. Sempre fiz atividade física quando novo. E eu sabia que eu precisava de uma atividade física aeróbica. E eu nunca tinha passado pela minha cabeça em correr. Nunca, jamais. Aí eu vi um monte de amigos meus pedalando. Falei, esse negócio aí é legal. Aí eu olhei, comecei a ver nas redes sociais os amigos falando que tinham pedalado 80 quilômetros, 70 quilômetros, 100 quilômetros. Gente, mas que povo mentiroso. 100 quilômetros de bicicleta não é possível. Mentira, não existe. Não pode ser possível. E aí comecei a me despertar o interesse sobre esse negócio. Eu não conhecia nada dessas bicicletas novas, o que tem agora. Falei, vou na Caloi. A Caloi a gente não erra. A minha infância foi na Caloi. Tem foto aí. Vai, acha ela aí. Por isso que eu falei, de repente, acha a foto aí, é mais fácil. Sai do vídeo e... Vamos lá. E aí eu busquei uma loja da Caloi. Comprei uma Caloi e comecei com a Caloizinha. Primeira volta que eu dei lá no Taquaral, para quem conhece Campinas, tem a Lagoa do Taquaral lá, um lugar muito bacana. Primeira volta que eu dei na Lagoa do Taquaral, tem incríveis 4 quilômetros. 4 quilômetros. Eu cheguei em casa... De bike? De bike. E tá? hoje, de bike. tio Everton demora... Eu nem saí de casa para pedalar 4 quilômetros. Eu pedalei 4 quilômetros, cheguei em casa, deitei no chão da sala assim, fiquei acho que uns 40 minutos lá tentando me recuperar daquilo. Eu falei, eu vou morrer. Aí eu entrei no Facebook dos amigos lá, mentiroso, pedalar 70 km, tá louco? Não existe isso. Só que aí eu entendi que aquilo não era para mim naquele momento. Eu tinha que aprender muita coisa. E as coisas iam acontecendo no seu devido tempo. E aí, através da Thalita, que tinha uma amiga, que ela atendia o filho dessa amiga, que ela tinha, essa amiga tem um marido que também pedalava, só que ele andava de mountain bike. E aí a Thalita falou para a esposa dele, falou, ó, eles podiam se conhecer e pedalar junto, sei lá, fazer alguma coisa junto. E por isso que eu pedi para que esse cara estivesse aqui hoje, que é o Thiago. Tiagão foi aquele cara assim... Outro clique. Que foi assim, sozinho a gente não faz. Não faz. Sozinho não. Difícil, né? É muito mais difícil. Por quê? Quando eu comecei a pedalar lá em Campinas, a primeira volta foi 4 km, a segunda também 4, a terceira também 4, isso por dia, tá? Por dia. A primeira semana eu andava 4 km, voltava para casa e queria morrer. Segunda semana, 4 km de novo. Na terceira semana que eu andei 6 km. Na quarta semana eu andei 10 km. Para mim foi uma vitória. De bicicleta, não é correndo não, tá? De bicicleta. Aí tem uma outra foto aqui, que é que tá todo mundo. Pedalando. Sai todo mundo no pedal aí. Eu e o Thiago, a gente saindo para pedalar um dia, furou o pneu do Thiago, ou o meu, não me lembro.
E a gente viu, começou a chegar gente num posto, começou a chegar gente. Cara, de repente tinha 50, 60 ciclistas, sabe Deus quantos tinham lá. E os caras falando assim, vamos com a gente, vai uma galera, todo mundo espera. Cara, será, Tiagão? Não, vamos. De repente para uma doblô lá. E tinha rodado 10K. Meu máximo era 10 km, tá? De bicicleta. Incríveis 10 km. E esses caras falando, vamos, qual que era o objetivo meio do Thiago? Era sair ali na Maurílio, subir sentido Cravinhos e voltar. Só, não passava disso. De repente a gente olha lá, para uma doblô, um cara louco gritando, falando alto, gesticulando, xingando, brigando, não sei com quem, um tirando foto, aí falando e tal. Tava escrito triple lá. O que é essa porra dessa triple, né? O que é isso aqui? Eu não sabia. Eu não sabia que era uma assessoria esportiva, não tinha ideia do que era isso. E aí todo mundo falando, vamos, uns caras que a gente nunca tinha visto na vida. Não, vamos, vocês acompanham sim. Cara, mas na Maurílio, ali na largada, ali, que era todo mundo aquecendo, a gente já perdeu todo mundo, já não acompanhou mais ninguém, nem sabia para onde os caras estavam indo já. Já tinha... sabe, louco, bravo, que não conseguia acompanhar os caras. Os caras tão loucos, e na verdade aquilo ali era o aquecimento dos caras. Aí, beleza, isso já era o início de 2013. Aí, aliás, é um meio de 2013, mais ou menos, tal. E tem foto minha nesse pedal que tiraram ali na Maurílio Biagi, que depois dali eu não vi mais ninguém, tá? Então, tem foto nossa lá. E depois disso, eu ainda continuei pedalando por conta, continuei pedalando sozinho. Sozinho não, né? Eu, Thiago e Deus. E muitas vezes sozinho lá em Campinas. E Deus acompanhava, porque passamos cada uma de voltar empurrando a bicicleta lá do Recreio Internacional até em casa. O pneu do Thiago arrebentado. E por aí tem um monte de histórias da bike, mas o objetivo não é esse hoje. E dentre tudo isso, o tempo foi passando, eu desinchei, eu parei de beber. Eu diminuí um pouco a comida, mas não gostava de nutricionista. Nutricionista, eu falei, não vou. Thalita tinha uma amiga dela, amiga mesmo. Fui lá nessa amiga dela, conversei com ela, peguei o papelinho dela, dobrei e tá lá na gaveta em casa até hoje. Nem olhei para aquilo lá. E para mim era só tirar o pé da cerveja e fazer atividade física. E aí continuei fazendo e tal. E aí em 2014 eu voltei para Ribeirão definitivo. Fiquei em Ribeirão Preto a trabalho também. Então aí eu não precisava mais ficar em Campinas e ficava mais aqui. Aí eu falei, cara, eu preciso procurar aquela tal de triple lá para ver o que é aquele negócio lá. Aí liguei, o cara falou, ó, vamos marcar uma aula experimental, vai lá na praça tal dia, que é essa praça que está aqui atrás da gente. Cheguei aqui na praça com a bicicletinha ali empurrando, o Murilo falou assim, você já pedala? Já. Qual que é o máximo que você pedalou? Falei, cara, já tinha evoluído, tá? Já tinha evoluído. Eu e o Thiago, a gente já pedalou 60 quilômetros, 60, 70 quilômetros, não me lembro, mas tipo em 6 horas. É um negócio assim, tá? Que exagero, 10 km por hora. Tiagão, verdade ou mentira? Ô, louco. Eu tinha pedalado. Aí o Murilo me colocou para fazer o lazarento do rolo. Pedala no rolo aí que eu quero ver como que você pedala. Aquilo para mim foi a morte. Peguei ódio dessa merda de rolo, não gosto, nem tenho, nunca comprei e não pretendo comprar essa merda. Não vou. Fico sem. Tava dando uma olhada aí nos Smart que eu tô sabendo. Não era pra mim, não era pro Marcelão. O Marcelão tava com vergonha e eu ajudei ele. Mas enfim. Sabe, não, por isso que o Marcelão tá faltando no treino. Obrigado, Everton, por falar pra mim. Não gostei. Tá vendo? Não gostei dessa merda de rolo e tal, peguei raiva daquilo. E aí todo dia eles iam ali pra Maurílio pedalar e eu ia atrás. Aí um dia o Murilo falou assim, cara, por que você não corre? Aonde? Correr? Você tá louco? Não, corre aqui pra eu ver você correndo. Para, Murilo, não vou correr. Não, corre aí, cara, vamos ver você correndo. E aí eu dei uma volta correndo na praça. Lembra aquela sensação de pré-morte lá de Campinas? Foi a mesma coisa. Uma volta de 150 metros. Achei que eu ia morrer. Eu tinha certeza, a morte era assim, ó, era inevitável. Eu ia morrer, mais uma volta eu morria. E o Murilo, não é assim. Diminui. E um jeito bem educado de falar, como só o Murilo tem, tá? Educado, delicado, extremamente, assim, atencioso. Atenção tudo bem, mas extremamente complacente com a gente ali na hora do sofrimento. Vai, filho da puta! Seu porra! Tem Pode que ir! chegar aqui, não tem o pi, não. Então, não tem, né? E por aí vai. E aí nessa história de começar a correr, comecei a correr, mas para encaixar uma rotina no que eu não tinha. E aí virou rotina.
a história de tentar correr alguma coisa com a história de pedalar. E aí tem uma foto que, além de emblemática, ela tem um significado fantástico, que é essa daqui do Aosta. Aí. Essa foto ela tem um significado único. Foi minha primeira corrida. Foi minha primeira corrida. E meu pai ainda era vivo. E a Thalita acorda de noite. Meu pai já estava bem senil, ele teve um monte de problemas, ele estava muito senil já. E a Thalita levantou à noite, a gente estava na casa dos meus pais lá em São José do Rio Preto. E essa corrida foi lá. E aí a Thalita levanta de madrugada para ir tomar banho. De madrugada, sei lá que hora que era, 11 horas, meia-noite, a Lulu era pequena ainda. Ela levantou, foi, tomou água, voltou e falou: amor, tem alguma coisa errada. Eu falei: o que foi? Vai lá na sala, que seu pai, acho que ele fez alguma coisa errada. Aquilo, a cabeça já vai a milhão, né? Cheguei lá, meu pai estava vestido com a camiseta da prova, que já estava com o número da prova, a camiseta. Meu pai lá vestido com a camiseta. Eu sentei de frente para ele assim. Você que ia correr. Eu que ia correr no outro dia de manhã, a prova era no outro dia de manhã. O kit estava na casa. Eu tinha deixado lá, eu montei para no outro dia correr. Você bate, isso, né? Sabe aquela foto pré-prova? Todo mundo bate, era a minha primeira prova, eu fiz, né? Aí a Thalita falou: amor, tem alguma coisa errada. Eu cheguei lá, meu pai vestido com a camiseta, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, eu não sabia o que eu falava. Aí eu não podia brigar com ele, na situação que ele estava ali, não dava. Então, essa foto representa a minha primeira corrida, ela representa meu pai, que estava lá. E aí eu conversei com ele: pai, e essa camisa aí? Eu achei ali, queria colocar ela e tal. Então, tá. Mas tem os alfinetes, deixa eu tirar, senão vai machucar o senhor aí e tal. Aí eu convenci ele tirou. E aí foi minha primeira prova. Corri meus primeiros 7 quilômetros em 40 e não sei quantos minutos, quase 50 minutos, que não fazia sentido nenhum naquela época ali, vencer barreira de tempo. Pace, nem sabia que era pace. Tinha um Garmin ali, porque o Murilo falava: compra o Garmin que esse negócio vai te ajudar. E eu comprei essa porra desse Garmin, mas pra mim tava lá, tava correndo, que todo mundo tinha, eu tinha também. E essa foi minha primeira prova. Minha primeira prova, que tem um significado fantástico, lembrança do meu pai e por aí vai. E aí nessa história de correr, 2014 foi minha primeira corrida. 2014. Aí corri prova, essa daí era para ser 8, virou 7. E aí depois foram aumentando as distâncias. Corri uma prova de 10 km que, depois que eu fiz a inscrição, os amigos, né? Depois da inscrição feita, os amigos aí vieram falar: pô, você não devia ter feito essa inscrição. Por quê? A prova mais difícil que tem aqui, você deveria ter feito 5. Puta que pariu, fui lá e fiz os 10 km. Quase morri de novo para fazer meus primeiros 10 km. Tá sempre me acompanhando ali, sabe? Essa sensação de pré-morte está sempre ali do meu lado. Sentindo o lado meio masoquista. Isso, você viu, né? É mais ou menos por aí. E nessa história dessa prova, eu lembro que a Fernandinha não está aqui agora, mas alguém deu uma brilhante ideia. Falou: na hora de passar ali na ponte, que deu a largada, tinha uma ponte, e era uma ponte muito estreita. Falou: passa na ponte logo, porque senão vocês vão ficar enroscados para trás. Cara, aquela molecada do SESI, os moleques que pesam 38 quilos molhado com roupa, eles estavam ali na frente e eu saí junto com os moleques, eu e a Fernandinha, para passar na frente na ponte. Realmente, passamos na ponte lá, na frente de todo mundo. Pace, aí depois nós vimos no Garmin lá que o ritmo deu 3,20 de pace. A sensação de morte de novo, estava ali. Só que o problema dessa prova não era a sensação de morte de rápido, era que só tinha subida nessa merda dessa prova. Era horrível, e eram 2 voltas no mesmo percurso. E aí foi, 10 quilômetros, tudo e tal. E aí a coisa foi mudando. Só tem história trágica, né? Mas calma que é a parte boa. Tem umas piores. E aí nessa... Manda a galera pra começar. Tô. Tem 2 ali, ó. Tem 2 ali que falaram que queriam fazer alguma coisa, tal. Eles não são daqui, mas gostariam de fazer. E aí... de Campinas? Próximo, do lado. E aí, eu tô contando tudo isso porque, junto com a minha história, tem que entender um pouquinho de onde vem, porque as pessoas olham e falam: pô, o cara correu 42 km com aquela barriga de cerveja ali, o cara não tem biotipo nenhum de corredor, mas, gente, eu nunca quis ser corredor, nunca, não almejo nada ser corredor.
Eu só tô aqui por conta daquela primeira foto. Por conta do canguru. Por conta do canguru e da Luísa. Que fique bem claro. A Luísa que me motivou a ser melhor, ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor. E a Cristina, que está aqui também. Outro dia eu fiz um post e ela escreveu um negócio lá que eu gosto muito de lembrar aquilo lá. Que o exemplo, ele arrasta. O exemplo, ele faz você fazer. E eu tenho a Luísa hoje como, assim, uma joia dentro de casa. Eu tenho um filho de 13 anos que não está aqui hoje, ele mora com a mãe dele em São José do Rio Preto. E tem a Luísa, que está aqui com a gente, tudo e tal. A diferença é gritante, é discrepante dos dois. O Gabriel, que é meu filho, ele não tem praticamente nenhum incentivo ao esporte, à corrida, tudo e tal. E a Luísa tem. A Luísa, ela vê a gente praticando atividade física, eu correndo, pedalando, nadando, fazendo academia, o que quer que seja. Ela vê a Thalita praticando atividade física e a Lulu gosta. Ela vê a gente fazendo, ela corre. Olha essa postura, gente. Quem dera ter uma postura dessa. É improvável que eu vá chegar num nível desse um dia. Eu fiz avaliação nela esses tempos. Então, e por aí vai. Mas o exemplo faz com que essas criaturinhas nos deem essa alegria de saber que você está fazendo alguma coisa boa. E eu quero continuar fazendo atividade física, eu quero continuar ficando bem de saúde para estar junto com ela, com o Gabriel, proporcionar momentos como esses que a gente está vivendo aqui, que quando nós falamos para ela que a gente viria até o Vapiano, que nós falamos para ela que o pessoal da Triple está aqui, ela acordou hoje de manhã, a primeira pergunta que ela fez: mamãe, papai, nós vamos hoje no Vapiano, a Triple vai estar lá? A Triple para ela não é a Triple são vocês. A Triple são as pessoas que estão aqui. Ela gosta do tio Murilo porque ela sabe o nome dele, mas a Triple para ela é todo mundo que está de azul correndo na rua. Todos os Smurfzinhos da rua são Triple para ela. Passamos uma assessoria aqui embaixo, a hora que estava vindo para cá, é a Triple, não, mas eles estão de azul. Não, mas não é, é outra assessoria. Ainda não dá para entender exatamente como que é isso. Ela está com uma camiseta de corrida, porque ela já teve as corridas kids dela, organizadas pela Nado Livre, outras não também, que foram fora. Ela tem as participações dela de natação, de corrida, enfim. Eu queria dar esse exemplo para ela e que ela seguisse esse caminho também, porque é muito bom, é prazeroso, essa vibe da atividade física é muito boa. Já tive todo tipo de amigo, do esportista, o atleta de verdade mesmo, que vive disso, até o cara que está preso porque se envolveu com droga, com crime, qualquer outra coisa. Eu tive todas as possibilidades de amizade. E eu encontrei nesse mundo aqui uma coisa boa, uma energia boa. Embora exista a competição, eu quero ser melhor do que o outro. Mas esse quero ser melhor, muitas vezes é com a gente mesmo. Muitas vezes tá aqui, ó. A maioria das vezes. A maioria. Eu acho que aqui, tirando a Ana, que é fora da curva ali, né? Tirando a Ana, que é fora da curva. Mas ela quer ser melhor que ela mesma. Ela quer ser melhor que ela mesma. Eu acho que a gente busca evoluir cada dia para nós mesmos. Quando eu falei do Thiago, que ele me ajudou, que a gente fez junto a história do pedal, do começo, quando eu vim para a Triple, ele falou: Everton, esse negócio de cobrança não é comigo, cara. Eu não vou, porque não dá certo esse troço aí. Não, imagina. E aí o Thiago, a gente se distanciou um pouco. Mesmo ele tendo a bike speed, que naquela foto lá era as duas, era a minha, a dele. A gente pedalava junto todo final de semana, a gente estava junto, sempre junto. E aí chegou um momento que o Thiago se distanciou. Por quê? Ele voltou para o mountain bike porque eu estava com a Triple. Eu chamava ele para ir, ele não queria. Ah não tô afim de cobrança, não quero, tal. E aí o Thiago se distanciou, mas a amizade continuou. E aí teve um belo de um dia, eu estava à toa em Ribeirão, ele falou: tio, vamos pedalar amanhã? Vamos. E nós fomos fazer um pedal, que a gente chama aqui de mini volta. Sai de Ribeirão, Cravinhos ali por trás, cerca de 45 quilômetros. A mini volta. Nessa mini volta, a gente subiu Cravinhos. E aí lá no final da subida, a hora que a gente subiu Cravinhos, só pra, né? Na rodovia em Anguera. Uma subida de uns 4 quilômetros. Uns 4 quilômetros mais ou menos, ela é acentuada, não é muito ruim, mas também não é das mais fáceis. E quando a gente chegou lá em cima, o Thiago virou para mim e falou: cara, eu vou atrás desse negócio de assessoria.
Teu pedal tá muito melhor que o meu, porque ele continuou só naquele ritmo que ele estava com os amigos dele. E ele não teve acompanhamento, essa coisa toda. E aí nisso despertou que o Thiago fosse para assessoria. E aí eu arrastei ele, trouxe ele, fiz ele treinar. Tá sendo cobrado. Tá sendo cobrado. Deixa eu te perguntar, quando você sentiu a necessidade de trocar tua bike, A Caloi. Quando você viu. A vontade de trocar a bike não foi... Obrigado, Richard. Obrigado. É diário, é diário. É um vício. Por mais top que seja a bike que você tenha, ou por mais simples que seja a bike que você tenha, você sempre quer melhorar alguma coisa. Muitas vezes, o que melhorou da minha bike Caloi para que eu tenho hoje? Sabe o que foi que melhorou nisso? Eu melhorei. Na verdade, a bike não faz tanta diferença assim. Quando você já chega num nível de competir para ir para o pódio, para ganhar a vaga para o Mundial, como o Murilo já buscou, você trocar de bike, colocar uma roda melhor, investir no teu equipamento, faz muita diferença. Porque aí a gente está falando de uma relação peso. Gente, é muito mais fácil eu perder aqui, ó, do que perder investir na bike para perder. O que muda numa bike para outra? Normalmente você investe porque ela ficou mais leve, o grupo de marchas é mais leve, a roda é mais leve, gira mais fácil. E aí isso é um conjunto. Não adianta nada você ter uma bike de 50 mil reais, que pesa 6 quilos e você está pesando 115. Não vai resolver nada. Então, a necessidade era mais aos olhos, era mais aquela vontade de satisfazer o gosto, né? Sabe aquela história, mais vale um gosto do que o dinheiro no bolso? Era isso, a vontade de trocar, de ter uma outra bike. Aí a segunda bike já é um pouco diferente, que aí eu comecei a ficar influenciado por esse cara aqui. Triatlo. Cara, tá bom, vou começar a pedalar e correr. Primeira vez que eu saí para pedalar e corri com ele, não conseguia andar. Por quê? A bike que eu tinha trabalhava a mesma musculatura da corrida. E ele me explicou, com muita paciência, do Murilo, sabe aquela paciência dele? Explicou. E aí eu entendi que aquela bike não era para isso. Mudei bastante. Mudou. Eu entendi. E aí ele me explicou que aquela bike, ela não ajudava eu a sair para correr depois. Aí era um outro tipo de bike. Aí eu comprei a minha segunda bicicleta. Mas aí tinha um motivo fisiológico, tá? Mas querer trocar as bikes todo dia. Inclusive, no meu quarto, as duas bikes ficam do lado da minha cama. Eu acordo e eu vejo as duas. A Thalita adora aquelas bikes lá no quarto. Ela ama. Então eu acordo, muitas vezes eu olho para elas assim e falo assim, eu vou te trocar. Não é porque eu não gosto dela, porque satisfaz aos olhos. Mas voltando à história da corrida, essa história de corrida foi aumentando e aí vem os desafios e aí você vai conhecendo uns loucos, carioca, meu Deus, cada má influência que a gente tem, no bom sentido, Carica. Os caras que estavam treinando para fazer umas coisas malucas de prova, uns desafios doidos, andar não sei quantos quilômetros, correr meia maratona, correr 21, vocês estão loucos, não existe isso. Até que veio a história de fazer a meia maratona. E ela veio só em 2016. 2016, fazia a meia maratona de Floripa, que era uma das mais planas que existem. Não tá aí não, aí é só da maratona. A meia não tá aí não. E aí veio fazer Floripa. Por quê? A empresa que eu trabalhava, a sede é lá, eu estaria lá com amigos da empresa que moram lá, tudo, e aí conciliou. E quando essa aí é na maratona. E aí quando eu fui para a prova, para a meia maratona, treinado para os 21, treinava com o Carica de manhã, no final de semana, os longões, tudo tal. Tem outras pessoas que não estão aqui que treinavam junto. Quando eu estava lá em Florianópolis, todo mundo infernizando. Faz inscrição da maratona. Aonde? Não corri nem a meia ainda. Vou correr a maratona? Aí eu liguei pro Murilo. O que você acha? As más influências. O que você acha, Murilo? A diferença é que assim, na visão do treinador, nós vamos analisar, ver se é possível, entendeu? Na visão do aluno é tipo, faz que dá. E o cara vai lá e faz, entendeu? Esse é o melhor. Então, tipo assim, ainda mais quando o cara vai num boteco, toma tudo e se inscreve pro meio Iron, maratona, né? De tudo. Quando eu fui pra Floripa, é assim. Quando eu fui pra Floripa, Babi, eu tinha treinado só pra meia maratona. E aí lá, no dia 9 de junho, a meia maratona foi no dia 12, dia dos namorados. E Acho que foi o final de semana antes ou depois. Isso, e no dia 9 eu liguei pro Murilo.
para continuar subindo o volume. Hoje eu entendo o que é o subir o volume, para subir volume para fazer a maratona no dia 31 de julho. Cara, o que você acha? Eu falei, cara, se você fizer a prova bem, é só subir volume e você consegue. E aí dá aquela coisa, e aí, vou, não vou, fui. Lembrando que você entrou na assessoria. Ainda bem que ele falou isso pra mim. É. Fazer mais 7 pra meia. Porque todo mundo acha que ele entrou naquele Não, veja bem, isso já era 2016. Eu entrei na assessoria em 2014. Eu fiz a primeira prova minha foi de 7, 8K lá, e depois eu fiz várias outras de 5 e 10 e muito treino. Aí em 2016 que eu fui para meia maratona. E aí vinha com lesão. Não, sem lesão, fortalecendo, treinando direitinho. A história do fortalecimento, usava o CT, que assim, foi fundamental. Eu treinava lá, a Thalita treinava junto comigo, a Luísa treinava também, até a Luísa, tá? Ela treinava lá. Então, 2016, eu fiz a inscrição da maratona pro dia 31 de julho. Cara, fiz a inscrição, mas assim, com um puta de um cagaço. Eu falei, nossa, vai dar merda isso aqui. Mas enfim, vamos lá. Fui lá. Chega uma hora, chega. Fiz a primeira meia maratona lá em Floripa. E o detalhe, tá? Tem um detalhe importante, né, da meia de Floripa. O voo de volta, eu só consegui voo para as 11h18 da manhã. A largada da prova, inicialmente, era 6h30 da manhã. No dia antes da prova, mudaram a largada da prova para 7 da manhã. E era a primeira prova que eu ia fazer. Eu tinha que fazer pelo menos em 2 horas, das 7 às 9, para correr para casa do amigo meu, tomar um banho, ir para o aeroporto para chegar lá até umas 10 e pouquinho. Desafios. Tanto é que eu terminei a meia maratona, eu terminei, passei correndo, peguei a medalha, peguei um isotônico, a mulher quer fruta? Não, obrigado. Peguei o isotônico e voltei correndo. Não deu 21, deu acho que 23, 24, que eu voltei correndo para casa dos amigos nossos lá. Entrei, cheguei no apartamento, a Thalita já falou, tua roupa tá dentro do banheiro, já entra. Eu entrei, tomei banho, saí, a mala já estava lá dentro do carro. Corri, entrei no carro. Entramos no aeroporto e já estava chamando nosso nome. Estava chamando nosso nome. Ó, última chamada, embarcamos. Dentro do avião, minhas pernas formigavam. Era uma coisa que formigava. Depois de muito tempo que eu fui descobrir que isso é muito perigoso. É muito perigoso. Tal de embolia pulmonar. E sem a meia elástica, sem nada, tá? Enfim. E aí, voltei de lá com a inscrição da maratona pronta. Aquilo era um misto de puta que pariu com não sei se vai dar. Não sabia, porque era uma coisa desconhecida. Correr 18, depois fazer os 21 já tinha sido terrível. Tinha muito problema com bolha nos pés, era um negócio. Aí eu fui lá e fiz a inscrição, tava lá, cheguei aqui, o Murilo mandou correr na segunda-feira pós meia maratona. Eu quase xinguei ele, porque tinha corrido no dia anterior, tava tudo estrupiado. Tinha que correr de novo na segunda. Não vou, não, você vai. Não vou, vai, não vou, fui. Corri de novo. Beleza, e aí fui, comecei a subir volume e tal, o pessoal, a turma numa energia fantástica, muita gente ali. Era a primeira maratona, essa de 2016. Eu lembro da Dani, Nicole, a maratona? A maratona em 2016. Não, São Paulo, a ASICS. Eu lembro da Dani, da Nicole, o Rodrigo já era a segunda, terceira. Já iam fazer também, eles fizeram só meia. Só que eu acho que tinham umas 4 ou 5 pessoas que fariam pela primeira vez a maratona. E o resto, todo mundo já tinha feito, tudo. Então eu chegava nos treinos longos, perguntava, cara, e agora? Não, agora que começa a maratona. Caralho, mas tá no 32, só agora. Não, é agora que a coisa pega. Mas você não entendia o porquê que era no 32 que começava a maratona. Tem o ditado, né? Depois dos 30 ninguém é ateu. Não existe ateu no quilômetro 30 da maratona. Não existe. O cara que falar que ele continua sendo ateu é mentira. Não existe. E aí, fui lá, treinei tudo e tal, e fui pra prova. Cheguei lá no dia da prova, não sabia se a dor de barriga era com vontade de ir no banheiro mesmo, se era de ansiedade, uma coisa doida, e vamos pra prova. Saímos lá, tudo bonito, tudo lindo. No quilômetro 30, conversa, tô bem, ritmo encaixado. Do quilômetro até o 21 a gente não conseguia correr. De tanta gente que tinha, era assim, ó, encostando, desviando das outras pessoas. Não conseguia encaixar um ritmo legal, mas estava dentro do planejado. Do 21 ao 30, o Murilo tinha avisado antes. Cara, se você começou num ritmo de 5,40, mantenha os 5,40 até o fim.
não muda o ritmo, porque você vai ter problema. Só que ali, na hora, cheguei no 21, tava lindo. Do 21 para frente, não tinha ninguém na frente. Aí era 70% das pessoas que largaram era no 21. 30% das pessoas só que estavam na maratona. Ou seja, na frente não tinha ninguém. Aí o pace que estava em 5,40 até o 21 foi para 4,40, 4,50. Manteve entre 4,50 e 4,55. Ou seja, eu aumentei muito o ritmo. Diminuiu o pace e tudo. E aí foi, cara. Foi assim, a parcial minha do 21 ao 30 é fantástica. Fantástica. Beleza, foi lindo, beleza, tá, tudo. Aí entra na bendita da USP. E aí tal, e vai. Parei para pegar uma banana, alguma coisa assim, parei. Correndo, peguei uma banana, de repente uma cãibra, mais uma cãibra, que aquilo, eu não conseguia pôr o pé no chão. Aí um cara do outro lado da avenida, assim, é cãibra, é cãibra. Eu falei, ele falou, ó, solta, senão você não termina a prova. Soltar o quê, amigão? Mete o dedo aí. Eu falei, como? Ele falou, pega o dedo e aperta. Aí eu catei na cãibra, aquele afundado assim, e comecei a apertar. Aí doía mais ainda do que estava doendo. Eu falei, você tá louco? Ele falou, cara, você não vai terminar. E aí eu continuei. E aquilo ali, depois de algumas 4, 5 mãozadas que eu dei ali, começou a melhorar. Aí eu falei, não, é bom. Aí eu continuei, aí ele deu a volta e veio ali, me ajudou a soltar, que né, falar hoje, soltar, e aí a coisa foi. Aí aconteceu, e eu comecei a caminhar de novo, tudo e tal, e aí eu consegui. Voltei a trotar, só que o ritmo que estava em 4,55 já foi para 7,20. E aí não conseguia mais voltar naquele ritmo. E aí foi, assim, terror do 34 até o 42, foi assim, segura na mão de Deus e vai. Não tinha condições de correr. Se continuasse mantendo o ritmo bonitinho, faria a maratona para 3 horas e 50, linda. A primeira maratona para 3,50 seria o mundo ideal. Mas no final terminei a prova, a primeira maratona, fiz para 4 horas e 12. Não foi como eu gostaria na primeira. Eu gostaria de ter feito abaixo de 4. Mas consegui fazer para 4 horas e 12, foi legal. Terminei a prova todo estrupiado, não conseguia andar. Na segunda, na terça, na quarta, liguei para uma físio, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não consigo sair do carro, vem pra cá. Ela foi lá, fez uma soltura, eu não sabia se doía também, se era da prova que tá doendo, se era dos dedos dela apertando ali, tava doendo pra caramba. Só sei que eu saí dali, fui almoçar. Não correu no dia seguinte? Não, corri 3 km depois, na grama, aqui ó. Os 3 km eu acho que eu demorei quase 1 hora para correr os 3 km. Imagina se não tivesse corrido. Não, e aí, calma, essa é a parte da tragédia, como o Tom falou, as partes piores. Essa foi legal, a parte da maratona, de ter feito, a primeira, legal. No dia anterior, a gente havia combinado de ficar na casa dos irmãos da Thalita, que eles moram em São Paulo, então a gente ia ficar na casa dos irmãos dela. Aí uma tia dela teve a brilhante ideia, falou, não, eu moro a 3 quadras do Pacaembu, que é onde era a largada. Durmam aqui, que aí amanhã cedo, você vai daqui, já está na largada. E aí depois a gente se encontra lá na chegada. Brilhante ideia, legal. Chegamos lá para dormir. Gente, eu preciso dormir. Amanhã, 4h30, eu estou de pé. Isso já era quase meia-noite. 11h30, quase meia-noite. Tá bom. Fui dormir. Cheguei no quarto, tinha uma cama de viúvo. Aquelas camas que não é nem de solteiro, nem de casal. Falei, tá, dorme. Dormir assim, né? Não, mas aí tava a Luísa também. Aí dormiu. A Thalita e a Luísa na cama de viúvo. Não, o tio da Thalita com a brilhante ideia. Não, ó, tem um colchão de ar fantástico aqui. Beleza. Colchão de ar nunca é bom, né? Deitei no colchão de ar. Ficava daqui pra fora do colchão de ar. Ficava daqui pra fora do colchão de ar e é o que tem pra hoje. Vambora. Deitei e dormi tentando dormir. Cara, eram umas 3 horas da manhã, 2h30, sabe Deus que hora. Caiu um negócio em cima de mim, acordou todo mundo na casa. Acordei, a Thalita, o que é isso? Falei, não sei, caiu alguma coisa em cima de mim. Só que eu não conseguia me mexer. Eu tava dormindo no chão, o colchão tinha murchado. Eu não conseguia me mexer porque eu tava todo dolorido, doía tudo, doía o braço, doía o pescoço. Eu não conseguia virar o pescoço, de dor.
Falei, gente do céu, o que está acontecendo? Aí a Thalita, não, deita aqui com a gente. Aí dormiu. Eu, a Thalita e a Luísa na mesma cama de viúvo, que ela deve dar isso aqui, deve sair isso aqui, ó, de largura. Era 4h30 da manhã, toca o despertador, o tio da Thalita já saiu, já fez o café pra mim e tal, vamos embora, vamos pra largada. E essa foi a tragédia da maratona, da primeira. Essa foi. E aí, gente, assim, primeira maratona, você olha os gráficos da prova, tem lá, acho que ganho de elevação, se deu 400 metros, não deu, se deu, porque tem a temida Brigadeiro, todo mundo fala, nossa, a subida da Brigadeiro é o que mata, subida da Brigadeiro não sei o que lá. Só que na época a gente estava treinando, a gente treinava muito aqui em Ribeirão, nas estradas, em percursos muito pesados, porque tinha a temida subida da Brigadeiro. Quando entramos na subida da Brigadeiro, tem um louco também que foi comigo, na hora da largada a gente não se encontrou, não consegui encontrar a turma que tinha treinado junto comigo, e aí foi eu e o marido da prima da Thalita. E aí ele tinha se inscrito para os 21. E aí chegou na hora que dividia quem ia para os 21 e quem ia para os 42, ele falou para mim, eu vou para os 42. Cara, mas você treinou? Não, mas eu vou. Como assim, Daniel? Ele falou, eu vou, tô bem. E ele foi, e ele terminou os 42 comigo. Tendo treinado só para os 21 e eu para os 42. Só que tinha uma diferença grande, né? Ele dormiu bem à noite. Não, um detalhe importante. Além dele ter dormido bem à noite, ele tinha menos de 30 anos, né? Então, faz uma diferença gritante. Então, assim, um cara novo, ele era bem mais leve, ele conseguiu fazer. E essa história de subir, fazer os percursos pesados aqui que a gente reclamava, muita gente reclamava de subir porque a gente estava se preparando para a tal da Brigadeiro. E eu lembro que correndo com o Daniel, a gente correndo, tal, aí, a hora que entrou na Brigadeiro, a galera falando assim, bem-vindo a Brigadeiro, bem-vindo a Brigadeiro, bem-vindo não sei o quê, agora que o filho chora a mãe não vê. E beleza, né, vamos ver até onde vai esse troço aqui. De repente, cara, acabou a Brigadeiro. Mas era isso a Brigadeiro? Na boa. A Consone aqui é 10 vezes pior do que a Brigadeiro. Não era nada. Mas por que a gente teve esse sentimento? Porque a gente treinou. Porque o Murilo periodizou a gente de uma forma que a gente foi lá para não sofrer. A gente chegou lá para fazer uma prova para se divertir, que era o objetivo principal do negócio. E aí ele sabia das dificuldades do negócio. A Brigadeiro não foi um obstáculo. O obstáculo foi muito mais cabeça, foi muito mais ansiedade do que qualquer outra coisa do treino. Treinado a gente estava. E essa foi a primeira maratona. Cara, aí... Quer aqui? E aí, terminei a maratona, falei pro Murilo, eu vou ficar esse resto de ano, ou melhor, eu ficarei esse resto de ano sem correr. Eu não vou correr. Chega! Essa lazarenta de maratona acabou com a minha vida aqui e tal. Tava com tendinite, não conseguia pisar no chão. Julho de 2016. Julho de 2016. Dia 1º de agosto, eu tava aqui, eu falei pra ele, depois de correr os 3 km em 1 hora aqui quase, falei pra ele, não corro mais, pode tirar da minha planilha corrida, pode tirar. Eu não vou correr mais esse ano. Eu vou nadar, eu vou pedalar, eu vou fazer qualquer outra coisa, menos correr. E aí realmente, eu não corri mais aquele ano. Às vezes com os amigos dava um trotinho ali, 2, 3K, mas só, não corri mais. Fiquei de agosto até janeiro sem correr, só pedalando e nadando. Aí voltei a correr. Aí tinha as más influências, claro. Maratona do Rio, vamos, todo mundo vai. A galera é gigante. Tinha 40 inscritos na maratona. Pô, legal pra caramba. A turma reunida ali. Tinha muita gente pra meia maratona, tinha gente pra maratona e tal. 48 pessoas. 48 inscritos. Era uma vibe legal pra caramba. Então vamos pra essa maratona do Rio. Fiz a inscrição. E aí tava treinando, periodizando. Só que eu tava cometendo um ledo engano de não estar fortalecendo. Eu não fortaleci. No ano 2017, eu só treinei pedal e corrida, volumes para maratona e fui acontecendo, sem fortalecer. Até então estava tudo bem, mantendo o ritmo, encaixado, estava tudo certo, volume legal, estava tudo em casa. Faltando 10 dias, mais uma tragédia, Cristina. Faltando 10 dias para a maratona, eu estava no trabalho, peguei a moto, fui tirá-la de um lugar, a hora que eu
afastei a moto assim, o descanso da moto em cima do pé. Trinquei o pé. E aí, como é que faz? Vai pra prova. Jamais, Richard, jamais. E eu fui pra prova com o pé, de certa forma, trincado. Tava lá. E era uma coisa que os médicos da Triple que treinam com a gente falou, cara, no máximo que vai acontecer é chegar no meio da prova, você ter que parar de tanta dor. E eu fui. Cheguei lá, enchi o rabo de remédio e fui pra prova. De álcool, de cachaça, né? Levou de view e vai. eu fiz isso. Foi bem, né? E aí, Eu terminei plena. peguei um monte de remédio lá, pra dor, pra tudo, e fui pra prova. Beleza. Só que o problema da prova era o calor, muito quente. O Rio, eu acho que eu volto lá pra fazer prova no Rio, mas 21, 42, só se eu tiver num auge muito grande de prova, assim. Mas eu não pretendo fazer maratona, Fê, no Rio de novo, não. Meia maratona eu topo. E o calor de lá... A gente treina no calor aqui de Ribeirão, mas é diferente. O calor aqui de Ribeirão é seco. Ele judia muito da gente, mas o calor lá, à beira-mar, é muito complicado. Nossa, assim, ó, tanto é que na foto minha, nem tá aqui, eu nem trouxe, porque eu não queria ter essa lembrança ali. Eu corri com uma camiseta preta da Triple, que ela ventila bem. E do lado da camiseta, do lado esquerdo, ela tá toda branca. Por quê? Você corre aqui, o mar tá desse lado. Então a maresia vinha, desse lado não tinha suor, só tinha desse. Tá toda branca a camiseta, assim, do sal que ficou. E aquilo ali acabou comigo. No quilômetro 14, eu liguei pra Thalita, falei, tá, eu estou com muita dor no pé, eu não vou conseguir terminar, eu vou correr até os 21 só, vou parar, vou pegar um táxi, um Uber, qualquer coisa e vou até a chegada, me espera lá. Aí eu lembrei de algumas coisas que eu aprendi com o Murilo, aprendi com outros colegas correndo. Eu mudei a passada, porque como estava doendo o pé, que estava quebrado, eu mudei a passada, então estava doendo o quadril. Era a dor que eu estava sentindo era no quadril. Aí eu mudei a passada, aquilo começou a mudar, e aí amenizou a dor do quadril e o pé era de vez em quando. E aí eu mudei e consegui correr. E aí eu voltei a correr e fui. E aí o celular acabou a bateria, eu não tinha como avisar a Thalita, ela sabia que eu ia correr só mais 7 e ia pegar um táxi. Na cabeça dela, tipo, mais uma horinha ele tá aqui. E aí eu não avisei, não tinha como avisar e estava correndo. E gente ali no meio do caminho, parado, com câimbra, aquela coisa toda que você vê em maratona. E aí fui. Eu e a Thalita lá na chegada. Esperando, e cadê? E eu falei, não, ele vai vir. Se não chegou até agora, ele vai vir. No quilômetro 35, 36, um índio me passou. Nossa. Pra quem não conhece, vamos lá. O índio que corre na maratona do Rio, descalço, ele corre com um chocalho. De cocar, tudo, chocalho, ele corre a maratona inteira. O índio me passou, cara. Descalço. Aquilo, no calor do Rio de Janeiro. Aquilo deu um trem ruim assim, eu falei, não é possível, gente. Aí eu passei o índio. Não vou deixar ele me passar, né? Passei o índio. Aí, puta, parei pra tomar água, tudo e tal. De repente passa o índio, tchac. Junto com o índio passa o cara da planta. O da planta, ele corre inteiro. Parece uma árvore correndo. É uma moita correndo. Passaram os dois. Aí eu falei, não é possível, não vou deixar. Aí eu voltei a correr, e corri, caminhava e trotava. O Varela não passou, não. Né? Não passou, cara. Eu chutava ele. Se ele me passasse, eu chutava ele. E aí consegui chegar na frente do índio e do cara da planta. Cheguei. Mas terminei a prova com 5 horas e 1. Pra quem fez a maratona pra 4 e 12, fechei pra 5 e 1, aquilo ali pra mim, eu por dentro eu tava, assim, doido, eu queria morrer. Porque aquilo ali pra mim era péssimo. Lembrando péssimo. Que cada maratona... Cada prova é uma história. Não tem como falar que vai ser igual ou vai ser melhor. Cada uma você vai descobrir lá na hora. E aí terminei essa prova, mas eu sabia do meu pé quebrado, trincado que seja, eu sabia das coisas que eu tinha ali e não dava pra continuar. Não tinha como. Só ver as fotos ali, que eu acho que tem algumas fotos que eu queria passar. Quer deixar pra
Acabou a bateria? E aí eu terminei a prova, tudo, minha segunda maratona. Dentro disso, fiz outras provas menores, provas de ciclismo, sempre com os parceiros, sempre com a turma. E nessa história toda de fazer prova, teve um cara que está aqui hoje também, que ele tinha feito uma maratona de subida, cara. Falei, conta mais como que é essa história de maratona de subida. Não, na verdade eu fiz os 25, que é o Danilo. O Danilão tá aqui e ele fez a prova dos 25 de subida. Não, mas onde que é essa prova? Lá em Santa Catarina. Falei, eu vou ver esse negócio aí. E aí eu lembro que a gente estava almoçando, eu, Richard, Thiago e as esposas, claro. A gente estava no Coco Bambu, acho que era, né? Sei lá onde que a gente estava. Eu lembro como se fosse agora, alguém postou no grupo, pessoal, estão abertas as inscrições da Uphill pro ano que vem. Não tive dúvida, fui lá, fiz inscrição. Nem sabia como que era a prova, não tinha ideia da... Mostra pro Gabriel, só para o povo ver quem que é. Gabriel. Aí depois... Esse é o Gabriel que eu falei, o Murilo tá passando ali, é meu moleque. Essa foto ele tinha acho que 6, 7 anos, ele tá com 13 já. E aí eu me inscrevi para o Uphill, sem saber o que me esperava. Aí eu comecei a ver o que estava acontecendo, que prova que era essa, e as pessoas começaram a falar. Aqui a da ASICS 2016. Essa daqui, 2016, na ASICS, que foi a primeira maratona que eu fiz. 2017 eu não coloquei foto, eu não queria.